E aí, meus amados irmãos e irmãs do canal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e eu vim trazer mais uma Bíblia de estudo aqui no nosso canal. Dessa vez vamos mostrar a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. A Bíblia Apologética ela tem uma função específica. Ela nos auxilia a refutar seitas e heresias. Essa Bíblia ela possui estudos e um conteúdo direcionado à refutação de falsas doutrinas e falsos ensinamentos que muitas religiões, muitas seitas, inclusive muitas igrejas têm pregado, porém não estão fundamentados dentro da palavra de Deus. Então nós vamos conhecer essa Bíblia hoje. Uma Bíblia muito boa mesmo. Quando eu consegui ter a oportunidade de comprar, eu fui lá e comprei. Porque é uma Bíblia excelente, com muito conteúdo apologético. Vamos conhecer aquilo de bom que essa Bíblia tem para poder nos auxiliar. Essa Bíblia leva o texto Almeida, Revista e Corrigida, e ela possui os apócrifos. Nós vamos entender por que ela tem esses apócrifos, que são aqueles livros que na Bíblia católica tem, porém na Bíblia evangélica não tem. Nós vamos entender por que eles não fazem parte do cânon da Bíblia evangélica. Aqui nós temos uma introdução do ICP, aquilo que eles pregam, aquilo que eles acreditam. Temos aqui um prefácio à terceira edição ampliada, prefácio à segunda edição ampliada, como usar os recursos da Bíblia apologética. Essa Bíblia tem muitos recursos, muitas notas de estudo, muitos quadros, bem interessante. Temos aqui também os símbolos utilizados nas notas da Bíblia apologética, com apócrifos. Então o que acontece? Sempre que você vê este símbolozinho na nota de estudo, é porque ele traz informações a determinada religião, determinada seita, e uma resposta apologética embaixo dela. Então aqui nós temos catolicismo romano, vendo? Judaísmo. Então quando tiver esse símbolo, geralmente há uma resposta apologética, porque determinada religião usa determinado versículo, determinada passagem para poder fundamentar a sua doutrina, e muitas das vezes de forma errônea. Aliás, muitas das vezes não, todas as vezes de forma errônea. E aí essa Bíblia traz um comentário apologético, ou uma resposta apologética, para poder refutar as doutrinas que essas religiões ensinam. Tá vendo? Temos aqui a leitura bíblica em um ano, um quadro para poder nos auxiliar a fazer essa leitura. Temos o índice dos livros da Bíblia, índice dos livros da Bíblia em ordem alfabética, e aí nós vamos entrar no texto bíblico, que é o Antigo Testamento, e em seguida o livro de Gênesis. Temos aqui uma introdução ao livro de Gênesis. Todos os livros desta Bíblia, os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e etc., possuem essa introdução. E aí tem o título, autoria e data, assunto e uma ênfase apologética. Essa ênfase apologética ela vem para poder nos explicar por que nós devemos confiar que esse livro ele é autêntico. Porque muitas das vezes pessoas se levantam, aí, teólogos modernos, para poder denegrir o livro, dizendo que há informações erradas, informações incorretas, porém temos aqui uma explicação sobre a autenticidade desse livro, que também faz parte da apologia cristã. Aí começamos aqui com o livro de Gênesis, e aí nós temos aqui a nota de estudo, tá vendo? As notas são bem diferentes. Temos aqui o versículo 1, que a Testemunha de Jeová usa para poder sustentar a sua doutrina, e outras religiões também usam, e temos aqui uma resposta apologética refutando a doutrina ou a seita ou a religião que sustenta esse versículo para poder fundamentar a sua heresia. Tá vendo? Então é uma Bíblia muito útil, uma Bíblia muito boa para poder nos dar um panorama sobre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Inclusive aquilo que essas religiões têm pregado, nós vemos aqui nas respostas apologéticas que estão totalmente contra o contexto da palavra de Deus. Vocês podem ver que são muitas notas de estudo. Aqui, o Unicismo usa também o versículo 1 para poder sustentar
doutrina, igreja local, teologia da prosperidade, que é o que nós vemos aí nas igrejas neopentecostais. Então, assim, é uma Bíblia excelente para nós defendermos a sã doutrina. Ela vai enfatizar isso. A sã doutrina, a hermenêutica correta, a interpretação correta da palavra de Deus e não textos fora do contexto. Textos fora do contexto, perdão. Bom, aqui nós chegamos no final do Antigo Testamento e entramos aqui num apêndice entre o Novo e o Velho Testamento, falando a respeito dos livros apócrifos e o porquê eles não são considerados canônicos. Temos aqui uma introdução aos livros apócrifos que existem do Novo Testamento, tá? E o porquê eles não foram considerados inspirados nem pela Igreja Católica nem por ninguém. Então nós temos aqui um breve resumo sobre eles. É um estudo bem completo. Entramos aqui no Novo Testamento, a introdução ao livro de Mateus, igual eu mostrei a introdução do livro de Gênesis. Temos aqui as notas apologéticas. Pessoal aí que acha que o nome de Jesus é pagão, tem uma resposta apologética bem interessante sobre isso. Então essa Bíblia, basicamente no seu conteúdo de livros da própria Bíblia, ela nos traz o texto bíblico e notas apologéticas, refutando aí seitas, heresias que usam determinado versículo, determinada passagem para fundamentar suas heresias. Aí nós chegamos aqui no final do Novo Testamento e entramos no apêndice. Olha só o tanto de auxílio que essa Bíblia tem, que é o texto bíblico, e aqui são os auxílios. E temos um índice desses auxílios. Aqui nós temos os livros apócrifos do Antigo Testamento. Essa Bíblia nos traz o conteúdo deste livro, as passagens, igualzinho está lá na Bíblia Católica. Tobias, Judite, Macabeus, os acréscimos que existem no livro de Esté, Daniel. Aí temos aqui vários estudos interessantes. São muitos estudos, muito conteúdo mesmo. É uma Bíblia excelente, de bastante conteúdo. É uma enciclopédia de apologia cristã. Vai te dar um panorama bem completo sobre o que é apologética, o que é você ser um apologeta, você ser um defensor da sã doutrina. Aí nós temos aqui depois os livros apócrifos do Antigo Testamento, a história deles, por que eles foram colocados na Bíblia Católica, porque eles não são considerados inspirados. E em seguida, nós temos a introdução a cada livro e temos também o conteúdo destes livros. Então, Tobias, Judite, Macabeus, todos eles vão estar presentes no final da Bíblia. Eles não estão junto com o texto bíblico, como nas Bíblias católicas eles estão. Vai estar tudo no finalzinho aqui, na parte de apêndice. E as notas apologéticas, elas vão nos mostrar por que nós não devemos considerar esses livros canônicos. Muitas das vezes esses livros possuem discordâncias históricas, muitas das vezes discordâncias doutrinárias, muitas das vezes o próprio autor faz confusão com determinado lugar. Então, assim, muitas das vezes o conteúdo desses livros discorda do conteúdo dos outros livros inspirados. Então acaba que a Bíblia fica cheia de discordância, cheia de coisas que não se concordam entre si. Então por isso nós não consideramos esses livros canônicos. Inclusive nos livros apócrifos tem ensinamento sobre falar com mortos, sobre feitiçaria, sobre dar esmola, é um primeiro ponto para a salvação. Então tem muita coisa errada aqui que vai totalmente contrária ao contexto geral da Bíblia. Aqui no final dos apócrifos, dos acréscimos que existem no livro de Daniel, nós entramos aqui num glossário, que é o significado de alguns termos que foram usados na nota de estudo da Bíblia apologética. É um dicionário bem completo, com vários termos, várias palavras e seus significados. Em seguida nós temos aqui os credos históricos, aquilo que
que o pessoal da igreja primitiva, lá dos primórdios, acreditava. Na verdade, isso aqui é a fundamentação da sã doutrina, da doutrina correta, credo dos apóstolos, tá vendo? Credo de Niceia, perdão, de Cesareia, credo primitivo. É muito interessante a gente ler essas coisas. Temos aqui o Tomo de Leão, um documento escrito pelo Bispo de Leão. Então é a história da igreja primitiva, dos seus primórdios. Temos aqui os patriarcas, que são os pais da igreja, né? Uma história resumida, mas bem interessante. Vendo? Vimos aqui Clemente de Roma, Inácio de Antioquia. Nós vamos aprender muito sobre esses homens que foram usados por Deus, né? Lá nos primórdios da igreja. Temos aqui também os heresiarcas, que são aqueles que se levantaram dentro da igreja para poder criar heresias, falsas doutrinas. Temos aqui Sabélio, que foi o pai do unicismo. Temos aqui Ário, Apolinário. São os homens aí que criaram heresias no seu tempo. E hoje em dia temos vários, né? Então aqui nós vamos aprender quais foram as heresias que eles criaram naquele tempo. Temos aqui um quadro sobre os concílios trinitários e cristológicos. Muita gente achava que Jesus não era Deus, que Jesus não era homem, que a trindade não existia. Então eles fizeram alguns concílios para poder sustentarem a sã doutrina e aquilo que era verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Temos aqui também um estudo sobre a reforma protestante. Muito completo esse estudo. Você vai entender os motivos da reforma, inclusive com as 95 teses de Martim Lutero. Então é bem interessante esse estudo. Temos também um estudo bem completo sobre a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que você vai aprender a interpretar a palavra de Deus da forma correta, não como muitos têm feito aí, pegar o texto fora do contexto para sustentar a heresia. Então, você vai aprender aqui a interpretar a Bíblia de forma certa, de forma correta. Temos também aqui um estudo sobre como identificar uma seita, como identificar uma heresia, como identificar uma falsa religião. Então é bem completo esse estudo. Você vai se tornar um apologeta para poder defender a sã doutrina. Tem aqui um quadro sobre as diferenças entre seitas e heresia e igreja, perdão. Então assim, é muito estudo, tá vendo? Muito conteúdo mesmo na parte de apêndice, que você vê também aquilo que essas seitas e heresias usam para poder atrair as pessoas. Então você vai aprender tudo isso. Temos um estudo sobre a salvação em várias religiões. Temos aqui um histórico de todas as religiões, ou a maioria das religiões que existem no mundo. Então você vai aprender muita coisa sobre essas religiões. Inclusive sobre um estudo sobre as seitas brasileiras também, não é só as mundiais não. O pessoal aqui no Brasil inventou para poder defender suas doutrinas. Então você vai aprender também sobre elas. As seitas e heresias brasileiras, porque elas são erradas, porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Temos aqui um quadro com as letras do alfabeto grego, vocabulário grego. Você vai aprender também sobre homilética, fazer a homilética dos textos. Você vai aprender sobre o grego. Muito legal. Temos aqui um quadro de confronto doutrinário sobre aquilo que determinadas religiões acreditam sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Vendo? Bem completo. Um estudo também sobre a confiabilidade do Novo Testamento, porque nós devemos acreditar que o Novo Testamento é verdadeiro, é correto. Temos aqui uma cronologia das heresias católicas. E aqui nós temos o índice remissivo, que é muito interessante. No final da Bíblia tem esse índice remissivo. Aqui nós vemos as religiões ou os assuntos e as passagens que tratam sobre isso. As respostas apologéticas, as respostas, as ênfases apologéticas, né? Então, quando você tiver dúvidas sobre, por exemplo, sobre o espiritismo, aí você vai aqui nos versículos que eles usam para poder sustentar a sua doutrina e lá você vai encontrar a resposta apologética sobre isso, tá bem? No final temos aqui uma concordância bíblica, uma concordância abreviada, mas com bastante
palavras bastante muitos significados aqui e muitos termos incluídos. E no final nós temos aqui muitos mapas interessantes que nos mostram com relação às religiões no mundo, a quantidade de cristãos, a quantidade de muçulmanos, os evangélicos no Brasil. São mapas e gráficos muito bem feitos para poder nos ajudar aí a entender vários assuntos com relação ao cristianismo, aqui, as denominações evangélicas no Brasil. Nós vemos aqui um gráfico bem interessante a respeito disso. Então esta é a Bíblia Apologética com Apócrifos. É uma Bíblia que eu recomendo. Vocês viram que tem muito conteúdo e eu tenho certeza que vai te auxiliar demais para poder crescer na graça e no conhecimento da verdade e também para poder defender com unhas e dentes a sã doutrina. E é o que tem faltado dentro do povo de Deus. Pessoal que defende de verdade a sã doutrina. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas também sejam alcançados por esta mensagem. A próxima Bíblia que nós vamos mostrar aqui é a Bíblia King James atualizada. Aguarde. Deus abençoe. Até a próxima.